E no vídeo de hoje eu vou sacar mais do que 450 mil Satoshi para minha carteira de 10 anos. Eu que nas últimas 3 semanas não fiz vídeo sacando os bitcoins, mas eu fiz a compra. Se você quiser acompanhar, né, quando eu vou fazer vídeo ou não, eu coloco lá na aba de postagens do YouTube, então você pode acompanhar lá e você vai saber se eu vou fazer o vídeo na segunda-feira ou não. Então eu comprei as últimas 3 semanas de Bitcoin, então por isso que eu vou sacar 450 mil Satoshi e não próximo de 100 mil Satoshi, né? No caso eu comprei $301 em Bitcoin. Então hoje é dia 15 de junho de 2026, o Bitcoin está cotado em $66.500. No vídeo de hoje está muito interessante, hoje eu vou falar muito sobre holders de acumulação a longo prazo, quero falar sobre indicadores, falar de preço e falar de uma coisa muito importante que é o ciclo do Bitcoin. Pasme ou não, está acontecendo como sempre aconteceu. Eu esperava, como eu venho falando para vocês, que esse ciclo de baixo ele não fosse tão forte como antes. E ele não está sendo. Mas mesmo assim, ainda a gente continua em bear market. A gente está ainda faltando uns 3 meses para finalizar. Eu vou mostrar isso para vocês, levando em consideração o período de halving. Então, muito bem, minha carteira ela tá com 8.341.000 Satoshi. Lembrando para vocês que ela é uma carteira para 10 anos, né? Então eu não me preocupo com oscilações de curto prazo. Eu vou clicar aqui em receber. Essa carteira é a carteira chamada Blockstream App. Antes ela era chamada de Green Wallet, tá? Então se você procurar, tem para celular, tem para computador, né? Tem hard wallet. Deixa eu gravar também a tela do celular para vocês acompanharem aqui, tá? Eu vou sacar da Coinbase porque a taxa é baixa e chega no mesmo dia. Então você pode ver na tela do meu celular que eu tenho por volta de $304. Então eu comprei em $70 mil, comprei em $60 mil, $62 mil e acabou ficando esse preço médio aqui. Quando a gente colocar na planilha, a gente vê quanto que fica o preço médio, tá? Eu vou clicar aqui em transferir, enviar, aí eu preciso escanear. Muito bem, rede Bitcoin, padrão, olha só, vou pagar 30 centavos de dólar, muito bom. Aqui, máximo. Aqui você tem que dar um monte de informação na Coinbase, né? Eu tô fazendo o saque da Coinbase porque chega no mesmo dia, né? Então, para mim que faço o vídeo, é legal. Pronto, enviado. Para mim é legal porque eu gravo e chega no mesmo dia, né? E eu não fico esperando 24 horas. Mas tem corretoras como a BIPA que você tem taxa zero. Tem também a Strike que você saca zero de taxa, né? E por que você tem taxa zero dessas corretoras? Porque elas mandam várias transações em um só. Então eles pagam, por exemplo, esses 30 centavos que você paga de rede, ele paga em um, mas ele manda para vários endereços, tá? É o inverso da consolidação, né? Muito bem, enquanto chega os bitcoins aqui, né? Ele vem para a aba de transação, vai chegar uma notificação aqui. Vamos falando primeiro da compra da Strategy, já hoje dia 15, né? A Strategy adquire, né, 1.586 BTC por 100 milhões e adiciona, né, Bitcoin a reserva de 846.842, né? E eles fazem também, né, uma reserva de dólares de 100 milhões, né, levando para 1,1 bilhão em reserva de caixa. Interessante, né? E por que eu tô falando também aqui da Strategy, tá? É interessante a gente falar sobre ele porque tem muita gente falando que a Strategy vai quebrar, porque ela não tem caixa para pagar os dividendos, enfim. Eu não acho que a Strategy vai quebrar, né? Eu venho falando de outros vídeos sobre a Strategy aqui para vocês, né? Mas a gente pode falar um pouco mais em vídeos específicos sobre isso. Mas enquanto não chega, deixa a gente falar sobre holders de acumulação de longo prazo, tá? Acho que minha câmera está na frente, mas isso aqui eu coloquei desde janeiro de 2023, né? O fundo do preço desse ciclo foi lá em 2022, o que é interessante, né? O Bitcoin estava ali custando $16 mil lá em 2020, no início de 2023, e agora ele está valendo
praticamente 5 vezes mais, né? 4 vezes mais, mesmo em todo esse bear market que a gente está sofrendo, e as pessoas estão apavoradas, né, com essa queda do Bitcoin. Eu não vejo dessa maneira, né? Se a gente observar aqui, a gente consegue ver que os outros longo prazo distribuem, né, em zonas de topo, tá vendo? Eles acumulam quando a maioria tá vendendo, tá vendo? Ó, o pessoal aqui tá vendendo e o Bitcoin tava subindo, o pessoal continuava vendendo. E nessa baixa, ó, essa baixa aqui foi forçada por eles, tá vendo? Ó, eles vendendo e o preço do Bitcoin caindo, tá vendo? E a partir daqui, né, mesmo que o preço ele tenha caído de 95 mil dólares para 59 mil dólares, eles começaram agora a acumular, tá vendo? E essa acumulação ela já é maior do que lá de janeiro de 2024. O que para mim, cara, é você tá comprando com as baleias, cara. É você tá comprando com a galera que segura Bitcoin. Não é você comprar no Oba-Oba quando tá todo mundo falando aqui, ó. E é complicado, né? Muita gente fala acima de 100 mil dólares que era uma maravilha, que não vendia Bitcoin por nada, que era 100% comprado. E quando vem essas baixas aqui, embora o preço do Bitcoin esteja 4 vezes mais alto do que janeiro de 2023, o pessoal tá aqui metendo o cacete no Bitcoin, mesmo 4 vezes o valor. Muito provavelmente esse pessoal comprou por aqui, ó, nesses oba-oba, tá vendo? Ó? E nessas quedas aqui, ó, pouco se via falando Bitcoin. Nesse período aqui, ó, nessa monstruosidade que teve aqui de baixa, eu comprava $1.000 toda semana. Não era nem 100, era $1.000 toda semana aqui em Bitcoin, né? Claro, fazia parte de uma estratégia de risco, né? Eu tive que vender aqui e aqui para pagar os empréstimos que eu fiz aqui, né? Para comprar, mas deu certo. E agora eu tô só comprando, né? Com o que eu posso comprar, né? Falando agora de ciclos, tá? A gente tem o meio, que é a data zero, que é o halving. A gente tem o ciclo de 2017, que é esse aqui em laranjinha. O ciclo de 2020, 2021, que é o verde. O ciclo atual que já passou, né? É esse aqui em vermelho, né? A gente tem... veja que não teve uma alta muito grande, né? Ele ficou praticamente lateral, né? Todo esse período aqui. E agora a gente iniciou com a nova era, um novo ciclo, né? Aqui em roxo. Aí você deve perguntar, então a gente já atingiu o fundo aqui em 69 mil dólares? Bom, quando o ciclo aqui vermelhinho, ele bateu aqui, ó, esse vermelho, a gente também tava algo desse tipo. E o fundo ele só se deu 500 dias antes do halving, né? Se acontecer um novo fundo aqui, o que é que acontece com esse gráfico aqui? Ele sobe e o fundo bate na última linha aqui, ó, para 1, certo? Então, a gente ainda tem um tempo para 500 dias antes do halving, né? Ou seja, a gente tem 650, a gente tem aí por volta aí de 150 dias, né? Lá para o final do ano seria o fim do bear market. Mas eu ainda tenho a esperança da gente ter o fundo de 60 mil dólares, que é os 59 mil dólares, para algumas coisas que eu já vinha falando para vocês e quero falar novamente. Se a gente comparar também aqui, segundo os bull market, né? A gente estaria aqui no fundo do poço. E no final das contas, olha só, a gente também já está se sobrepondo melhor do que o fundo de 2022. Tá vendo? Ó? Então, o preço ele ainda está melhor, né, do que esse em verdinho aqui, né? Segundo esse gráfico aqui, né, a gente estaria no fundo do poço, né, começando um novo ciclo. Por isso que eu venho falando para vocês que eu tô comprando pra caramba. E lá no X eu até tô mostrando que eu tô comprando muito mais do que esse vídeo que eu tô fazendo. Eu tô comprando $1.000 por mês, às vezes quando eu posso a cada 15 dias. Às vezes eu compro $100, não para essa carteira, mas para outras carteiras, enfim. A gente consegue ver que já foi enviada aqui uma notificação, já eu pego o hash dessa transação, a gente vai olhar na mempool. E também registrar, né?
E também, por último, a gente vai falar de alguns indicadores aqui no preço, tá? Mas deixa eu registrar nessa compra na planilha, né? Pronto, vamos dar uma olhada nessa planilha, na planilha, né, de controle de Bitcoin, ver como é que tá o preço médio, como é que vai ficar o preço médio da compra. Eu já estou na aba aqui de BTC USD, tá? E vou puxar, né, a última aba para baixo. O último vídeo, né, que eu fiz foi em 25 de maio, né? A gente já está dia 15, então eu vou registrar exatamente a data de hoje, tá? No final das contas, eu gastei 301, tá? Esse geralmente um que eu compro é geralmente para pagar a taxa, tá? Meu objetivo mesmo é $100 aqui em Bitcoin. Então, como eu estava comprando sem fazer o saque, né? Aí eu não comprei 101, comprava 100. Bom, vai chegar para mim, né? A gente já consegue ver aqui 457.947. Vamos lá, 900. Deixa eu ver se tá certinho. 47. Ok. Já tem uma confirmação de rede, ó. Já tem uma confirmação de rede. Se a gente vir aqui na aba principal, ó, meu saldo total já vai para 8.798.000 satoshi. Vamos voltar para lá e vamos dar uma olhada no preço médio de compra. Olha só que bacana, né? A cotação, aqui o preço médio acumulado, preço médio de compra aqui em cima. Ficou em 65 mil. Se você olhar uma das minhas postagens, eu comprei $70.000, a primeira compra. Aí o Bitcoin caiu, eu não fiz vídeo. Depois comprei mais, próximo 60 mil. Depois comprei 60 mil de novo. Aí o Bitcoin já tá aqui, ó. O preço médio de compra ficou próximo de 66. O Bitcoin tá em 66.400. Show de bola. Agora o meu preço médio acumulado vai para $87.000. E o prejuízo em relação ao preço médio vai para 24%. Vamos lá para abrir dashboard. Muito bem. Então, a mesma coisa, tá? Aqui o saldo total, né? O preço médio, né, vai para 87 mil. Meu ganho em relação ao preço médio está em menos 24%. É uma pancada grande. O tempo da carteira já é 555 dias. A gente vai fazer 2 anos, se eu não me engano, em dezembro, tá? E esses dois aqui, ó, esse aqui é o tempo da baixa, né? O tempo que o Bitcoin passou em baixa desde o topo histórico. E o fim da baixa, né? Ele está previsto para 112 dias. O que é esse fim da baixa? É justamente esse período aqui, aliás, 364 dias menos o período que ele passou em baixa. Ou seja, falta somente 112 dias. Se a gente já não atingiu o fundo, né? Aqui é o gráfico de acumulação. Eu pretendo colocar outros gráficos. Algumas sugestões que eu vi foi colocar a acumulação por mês. Eu achei interessante. Eu acho que vai ficar bacana um novo gráfico aqui. E esses outros gráficos aqui, como esse em verde, é o de rentabilidade. O gráfico de cotação versus o preço médio. Veja a cotação do Bitcoin em laranja. O meu preço médio aqui em esse azul segue caindo. Muito interessante. E aqui é o investido versus a cotação, né? Vamos para o gráfico do Bitcoin, vamos dar uma olhada no gráfico semanal, vamos falar também de alguns indicadores, né? Primeira coisa, vamos fazer uma análise técnica aqui rapidinho. A gente tinha aqui um ciclo de alta, né? Que ele vinha nessa estrutura, acima dessa estrutura aqui branca, ele perde essa estrutura e começa uma tendência de baixa. Eu tinha tracejado aqui essa LTB, que é uma linha de tendência de baixa, porque o gráfico rompeu essa estrutura para cima, mas agora ele desrompeu fazendo o que a gente chama de bull trap, né? uma armadilha de touro. Então a gente volta a deixar ela linear, por quê? Porque o preço ele se encontra abaixo dela, tá vendo? Então o preço ainda está respeitando essa estrutura de baixa. O que a gente quer ver nesse momento é o preço romper e começar a clamar, né? O que é clamar? É começar a ameaçar, né, essa resistência, né? Esse preço de $73.000 é muito importante. Eu venho falando para vocês aqui, se ele perdesse essa região, seria feio, porque aí, né, a gente teria perdendo essa linha de tendência de baixa. Eu vou mostrar alguns indicadores para vocês também em relação a isso. Mas a gente fez uma coisa muito positiva aqui, ó. Eu vou até copiar, porque isso aqui
tá? Um fundo abaixo do fundo anterior e o Bitcoin rejeitou, cai mais, isso é uma armadilha de ouro, de urso, né? O que a gente chama de bear trap, né? Bear, urso, trap, armadilha. Se a gente olhar também o RSI, vamos ver se fez uma... Olha só que interessante, né? A gente tem uma baita divergência aqui, ó. Como é essa divergência? Deixa eu mostrar aqui. Muito bacana. Então, o preço aqui... no mesmo nível. Porém, o RSI está mais alto, né? A gente tem aqui o RSI mais alto, o que para mim é muito positivo, né? O que significa isso? Que os ursos, eles não estão com tanta força como antes. Aqui o preço tentava subir, jogava para baixo com muita facilidade, agora não, né? Então, no gráfico semanal, eu acho isso aqui muito positivo. Se a gente olhar outro indicador, agora eu sugiro da gente olhar no gráfico diário. Deixa eu tirar essas linhas para facilitar a visualização. Deixa eu aumentar também a tela, vê só. Primeiro indicador que eu quero mostrar é a média móvel, tá? Essa média móvel aqui é de 200 dias e o preço teve resistência justamente nela, tá vendo? Ó? E quando o preço ele tá acima, né, a gente tem essas corridas de alta. Ah, mas tem a média móvel de 50 semanal, que ele ficou exatamente fazendo suporte nela. Legal, segue a mesma coisa. Mas muita gente olha, né, essa média móvel de 200, então acho interessante a gente olhar ela também. Agora um indicador muito interessante, que isso aqui é em relação aos fundamentos do Bitcoin, tá? É esse daqui, ó, BTC Cost Production. O que é esse indicador, tá? Ele é o preço médio para você produzir um Bitcoin. Então, se gasta com maquinário, com manutenção, energia elétrica, enfim, você fazendo um preço médio de gasto para quem minera Bitcoin, o preço médio tá nessa região aqui, ó, tá vendo? Entre $60 mil e $73 mil. Então, venho falando para vocês, comprar Bitcoin nessa região aqui é você comprar Bitcoin no preço. Não espere o Bitcoin subir para $100 mil para você achar que o preço ele tá justo. Você está comprando Bitcoin aqui no preço justo. Se ele começar a subir muito, se descolar aqui de $100 mil, aí sim, você pode aqui fazer uma venda, né? Enfim. E por que isso daqui sobe, né? Porque a energia elétrica sobe de preço em relação à moeda fiduciária, mão de obra sobe, maquinário sobe, né? Como é o nome eu esqueci, meu Deus, o nome dos instrumentos que utiliza para minerar Bitcoin, mas enfim, sobe de preço também. Então isso aqui tende a subir de preço. Então o preço do Bitcoin tende a acompanhar, tá vendo? Ó, sempre que o preço está nessa região, é o melhor momento de compra. Ah, mas o preço foi abaixo. Tem problema, pode acontecer, né? Do preço ir abaixo, né? Tá vendo aqui? Aqui aconteceu até aqui também, ó, em 2 períodos, né? Aqui não foi abaixo, mas assim bateu na última zona, né? Então, assim, tá muito bacana. Se a gente olhar a lei da potência, deixa eu vir aqui. Bitcoin Waves, cadê? Médias. Acho que é isso aqui. Bom, você já viu em outros canais como funciona a lei da potência no gráfico do Bitcoin, tá? A lei da potência você pode olhar em escala log-log. Como é a escala log-log, né? Você tem a escala logarítmica, tá? Deixa eu colocar no gráfico semanal para facilitar. Você tem escala logarítmica no preço e você também tem escala logarítmica aqui no tempo, tá? Esse gráfico é menor, deixa eu colocar outro maior aqui, ó, BTC USD. Aí vamos para esse índice aqui, ó, ele tem todo o histórico do Bitcoin, facilita. Bom, eu coloquei aqui a minha câmera está na frente, mas assim, aqui do lado tem regular logarítmica. Essa escala logarítmica, ela está aqui somente no preço. Se você colocar aqui escala logarítmica no tempo, esse gráfico aqui, ó, ele vai esticar, ficando linear. Isso traz uma visão para o ser humano. Muita gente olha esse gráfico do Bitcoin
assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Desse jeito. Aí o cara olha para esse gráfico e diz, não, vai para zero. Ele vai voltar para aqui para baixo. Mas uma grandeza que segue, né, gastos físicos, você não segue uma grandeza regular. Ela segue uma grandeza logarítmica, que é o que a gente chama de lei da potência, né? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, tem esse, eu acho muito bacana, mas esse aqui tem já tem as marcações, né? Então, veja só. Eu comprei bastante Bitcoin aqui atrás, lá em 2022, 2023, justamente nesse período, né? E se a gente olhar agora, por isso que eu venho falando para vocês que 60 mil dólares é o fundo, justamente porque ele está muito próximo aqui, ó, tá? Então, esse valor aqui ele poderia cair para cá, para 51 mil dólares, mas isso aqui, ó, em relação à potência do ativo, os investidores que compram, não, precificou o tempo para cá, ó. Então, se eu compro Bitcoin a 59 mil dólares em fevereiro, mas em junho, o fundo seria em 59 mil dólares, então tá show de bola comprar nessa região. E mesma coisa aqui, ó. Se você for precificar o futuro, segundo esse indicador, tá? Não tô dizendo que o Bitcoin vai valer. Eu não sei, eu não consigo prever o futuro, mas olhando esse indicador de potência, a gente tem o preço já em janeiro de 2028 valendo no mínimo 94 aqui, ó. Valendo no mínimo 98 mil dólares, né? Então a gente já pode precificar o futuro aqui, ó. E a gente não é que a faixa mínima, a gente tem, né, uma faixa aqui de preço que ele começa a oscilar, né? A gente tem períodos de bolha, que o preço não foi, e períodos, né, de extrema baixa, que é o que aconteceu aqui. A gente pode olhar outra coisa também, que é os períodos de acumulação. Deixa eu ver se eu coloquei, ó, exatamente isso, ó, que é justamente os períodos de baixa e os períodos de alta, tá vendo, ó? Então a gente tem aqui, ó, em rosa, né, os períodos de baixa e acumulação. Baixa, acumulação. Baixa, acumulação. Aqui está no gráfico semanal, então a gente conta 52 semanas, mas se você fizer a contagem diária, dá 364 dias certinho. Se a gente olhar agora o ciclo atual, o tempo da baixa, para ele começar a fazer o gráfico de acumulação, é lá para dezembro. Então, ele faria, né? Deixa eu ver aqui. Não, outubro, né? Ele finalizaria aqui em outubro, né? Aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu botei muito aqui. Eu passei, né? Pronto. Aí ele ia acumular aqui. Mas o que eu acho, eu não queria mostrar isso aqui nos vídeos anteriores, porque eu acho que pode acontecer isso aqui, ó. Ele ficar lateral nessa região, começar a subir, depois voltar novamente para cá. E ele seguir o ciclo parecido com esse ciclo aqui, ó. Tá? Pessoal só acreditando que o Bitcoin não sobe mais, ele subindo devagarinho. O pessoal ficando de fora. E aqui, ó, lá para meados de 2029 para 2030, o pessoal começa ali, ó, a falar novamente em Bitcoin, né? É sempre assim que acontece. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, forte abraço. Até o próximo vídeo.